O Religare de hoje conversa com Arnaldo Érico Ruff Júnior. Ele é professor e pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós estamos falando no programa dessa semana sobre protestantismo. E no final do primeiro bloco, Arnaldo, você comentava como que o Richard Scholl, ele trabalha com as categorias do pensamento de Marx, mas ele elabora uma teologia genuinamente protestante, né? E você ia comentar, né, e aprofundar algo sobre essa influência de Marx. Então, veja só, né? O ponto alto desse processo para o Scholl é o conceito de humanização. O Scholl, como calvinista que era, ele via a história como lugar da ação de Deus, do Deus que é soberano. Ao mesmo tempo, Deus tem um projeto, né? Um projeto que ele chamava de humanização da humanidade, né? Que o conceito-chave e final, quer dizer, em termos escatológicos, né, de esperança do futuro, é a ideia do reino de Deus. Então, à luz dessa noção escatológica de reino de Deus, da noção da presença de Deus na história, há um chamado para que os cristãos atuem na transformação da sociedade. E, ao mesmo tempo, esse ideário serve de crítica às situações sempre provisórias da história. Então, para o Scholl é preciso sempre novamente estar pensando a ação na sociedade, não das igrejas, mas dos cristãos especificamente, né? Ele falava do cristianismo na diáspora, né? Os cristãos espalhados diasporicamente na sociedade. O diálogo com o marxismo ilumina a conversa nesse sentido. Então eu gostaria de ler para vocês aqui um trechinho que ele fala de Marx, né? Diz o Scholl: se o materialismo de Marx é o que Engels afirma, ou seja, o esforço de libertar o pensamento de toda a estrutura metafísica para poder tratar da realidade concreta tal como ela é, então o ateísmo de Marx não pode ser o que os cristãos e os marxistas geralmente pensam. O ateísmo de Marx é essencialmente a negação do Deus abstrato da metafísica. Para a fé cristã, esse Deus não existe. E devemos agradecer a Marx e a outros pensadores modernos que nos ajudaram a compreender esse fato. Ou seja, de acordo com a tradição bíblica cristã, o Deus do cristianismo é um Deus da história, né? Não um Deus que mora em algum outro lugar ao qual a gente precisa recorrer, né? Sim, eu recorro sempre a esse tipo de raciocínio para tratar também de outros autores modernos. Imagino que Nietzsche, né? Pois Nietzsche também, exatamente. Bem, o Richard Scholl, ele influenciou boa parte da escola protestante. Uhum. Autores como Rubem Alves ou Zwinglio Mota Dias, colega seu lá em Juiz de Fora. Meu orientador, né? Seu orientador também. Meu orientador. São dois nomes que nós poderíamos lembrar, entre outros tantos. Uhum. Como é que se avalia, né, a contribuição do Richard Scholl para a produção da teologia protestante ou esse pensamento da revolução no nosso país? Tem havido agora um processo de resgate da teologia do Scholl, né? Como eu te falei, de fato, não é possível pensar a formação de uma grande liderança expressiva do protestantismo, do qual esses dois nomes que você mencionou são, obviamente, expoentes, né? Mas outros tantos, não só brasileiros, como latino-americanos, sem a interferência do Scholl, né? O Scholl, pelo relato deles mesmo, né? O Scholl foi um cara que trouxe, nos anos 50 para a América Latina, um tipo de teologia de debate internacional super atualizado, de caráter ecumênico. Por exemplo, a teologia de Dietrich Bonhoeffer, o teólogo protestante que foi morto pelos nazistas, né, um pouco antes do rendimento da Alemanha, por participar de um atentado contra Hitler, né? Quer dizer, que tipo de engajamento, que tipo de fé permite o engajamento desse tipo? Né, a ponto de se engajar numa tentativa de assassinato de um líder, né? A ideia do mal menor. Dizer, há uma responsabilidade cristã na sociedade e de vez em quando ela tem que ser levada às últimas consequências. Essa é a lógica da revolução, né? Mas a teologia que está por trás disso é aquela da humanização. Então esse critério serve para pensar a revolução, mas serve para pensar outras tantas situações na percepção do próprio Scholl. Principalmente esse legado de algumas ideias teológicas fundamentais produzidas no século XX, no protestantismo europeu principalmente, mas também estadunidense, que fez a cabeça de Rubem Alves e de outros tantos como o Zwinglio Dias também. Isso é perceptível no jeito que essas pessoas escrevem e descrevem sobre a sociedade e suas esperanças, né? Sim. Nos seus estudos você identifica também no meio católico o diálogo com Richard Scholl? Uhum.
Ou ainda não é tão assim, perceptível? É um pouco menos, né? Normalmente, quando se fala de teologia libertária, há uma concentração no foco da teologia da libertação como um fenômeno católico que surge nos anos 70. Né? E, bom, aqui não se trata de dizer que os protestantes fizeram isso primeiro, mas sim que houve também um esforço num outro campo ecumênico, né? Do qual Richard Shaw foi um expoente. Eu fico feliz que tenha havido um esforço de resgate, né? Por exemplo, nós mencionávamos antes o Congresso de Vitória no ano passado. Eu participei o ano passado e eu fiquei com a sensação, eu passei a fazer uma outra leitura da própria teologia da libertação. Exato, sem ficar quem que é responsável, né? Sim. Quem que deu origem à teologia da libertação. Mas é um esforço comum, tanto nas igrejas protestantes históricas, quanto na igreja católica. Naquele momento, o tema estava presente, o tema da revolução, o tema da libertação. Textos, inclusive, anteriores aos de Gustavo Gutierrez, como a própria tese do Rubem Alves. Sim, da esperança. Sim. O Shaw, de fato, fez um grande esforço de aproximação, especialmente dos dominicanos em São Paulo, a ponto de promover encontros conjuntos entre estudantes de teologia calvinistas, presbiterianos, né, e dominicanos, o que à época foi um grande escândalo, né? Frei Carlos Josafá era companheiro de diálogo do Richard Shaw. Então, esse esforço foi feito, né? Mas diversos constrangimentos institucionais dos dois lados impediram que isso fosse adiante. Sim. Só para o telespectador compreender que nós fizemos referência ao congresso em 2012 na Faculdade Unida de Vitória, né, quando se discutiu sobre essa questão da teologia da libertação. Né? E esse ano, 2013, você esteve também. Sim, mas o congresso do ano passado foi especial em função da comemoração daquele evento de 62. Lá em Recife. Que exatamente, um evento de Recife que chamou-se Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. Sim. Então, logo depois, houve a instauração da ditadura militar e esse debate todo dentro do cristianismo sobre a responsabilidade social dos cristãos acabou sendo abafado, né, e correntes mais conservadoras tomaram conta. Agora, Arnaldo, me diga como é que fica todo esse debate na perspectiva do crescimento de movimentos espiritualistas e de movimentos que se distanciam muito das lutas e das manifestações populares, né? No âmbito do protestantismo e no âmbito também do catolicismo. Bom, eu acho que esse tipo de teologia vem desafiar justamente, né? A gente tende a pensar de um jeito que é também pouco cristão, se vamos pensar a tradição cristã em termos bíblico-teológicos, né? Uma cisão entre matéria e espírito. É como se, para sermos espirituais, devemos cultivar a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Então, tudo que é espiritual é bom, tudo que é carnal é ruim, né? Ora, o cristianismo fala de um Deus que se encarna, que vem ser gente, né? De outra forma, o ódio é um sentimento. Então, esse tipo de cisão não cabe dentro de uma perspectiva teológica cristã. Então, é possível, e isso justamente era o que se fazia naquele momento dos anos 50 e 60, o cultivo de uma espiritualidade, de uma religiosidade, de uma mística que leve ao engajamento, ao engajamento transformador da sociedade, né? Isso está nos escritos dos reformadores, já desde o século XVI. Sim, mas hoje essa cisão parece se manter e se acentuar. Sem dúvida, sem dúvida. O que devia ser pelo menos motivo para discussão, né, nas igrejas, né? Acho que as igrejas deviam discutir mais teologia, né? Pensar mais sobre a sua fé, pensar criticamente sobre sua fé, pensar profeticamente sobre sua fé. Sim. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, né? Tanto a discussão sobre epistemologia da ciência da religião, no programa da semana passada, como também no programa dessa semana sobre o protestantismo. Desejar muito sucesso, né, ao seu trabalho lá na Universidade Federal de Juiz de Fora e a sua pesquisa. Muito obrigado, Flávio, um prazer. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você quiser saber sobre os nossos cursos de especialização ou sobre o curso de mestrado, se você quiser rever
esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre os nossos convidados, você pode também acessar a página do Mestrado em Ciência da Religião. O nosso endereço fica na página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.